Olá, a paz do Senhor, que bom poder estarmos juntos novamente aqui refletindo sobre a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano nas lições da Escola Bíblica Dominical Betel Madureira. Acesse o link na descrição desse vídeo para você ter acesso aí ao meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento. A leitura deste e-book vai te conduzir a identificar as interferências positivas ou negativas dos vínculos na aprendizagem e a discutir a importância da afetividade no caminho do aprender. Chegamos hoje no foco da lição 4, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Espero sua interação com seu like e seus comentários. Compartilhe essas reflexões bíblicas com seus amigos, seus familiares e abençoe outras pessoas. Se possível, diga de onde você está conectado. O texto áureo da lição 4 é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, a parte A. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Como verdade aplicada, o pastor Isaqueu Mendes ele afirma que somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. O texto de referência é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 10 e versículos 12 a 14. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a retirou por meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ao aceitar Jesus, cada pessoa ela traz consigo uma carga de crenças que foram construídas e também internalizadas ao longo da sua vida, no convívio da família e com a sociedade. Entre elas estão as crenças disfuncionais ou deficitárias, que exercem forte influência e moldam a pessoa quanto aos seus posicionamentos, suas decisões, suas ações e reações nas situações as mais diversas na vida. Essas crenças tanto atuam no sentido de a pessoa continuar cultivando antigos hábitos não cristãos, como também aprisionando a pessoa em seus traumas, muitos deles oriundos do período gestacional, adquiridos devido às experiências dolorosas vivenciadas pela mãe e que ficam gravados no consciente, no subconsciente e no inconsciente da pessoa ainda em formação. A partir do momento do nascimento da pessoa, ela começa a experimentar de forma prática os traumas da vida intrauterina e traduzi-los na realidade da vida. Eu trago essas questões no e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento, dado a importância de se tratar a causa dos problemas em suas origens e evitar déficit de aprendizagem ou prejudicar o desenvolvimento saudável de uma pessoa. Ao se buscar uma restauração plena, é de suma importância que a pessoa leve em consideração o mapa de sua personalidade. Assim como na vida física, na vida espiritual, as experiências vivenciadas pela pessoa e que vão dar forma à sua personalidade devem ser levadas em consideração e trazidas à luz das Escrituras para, se for o caso, serem tratadas. No mundo físico, não só a vida intrauterina é muito importante, mas os primeiros 3 anos de vida de uma pessoa são determinantes na formação de sua personalidade e na estruturação do seu caráter. A vida intrauterina de uma pessoa é totalmente influenciada pela qualidade ou não da vida dos pais, seus relacionamentos, seus alimentos, o uso de medicamentos e seus hábitos diários, dentre outras coisas. Nos 3 primeiros anos de vida de uma pessoa, muita coisa pode ser corrigida ou moldada, de forma que a partir daí a pessoa ela desenvolva a sua personalidade e o seu caráter nessa base que ela adquiriu até esse ponto da vida física. Suas ações e reações no decorrer da vida sofrerá forte influência do período da vida intrauterina e dos primeiros 3 anos de vida. No mundo espiritual ocorre basicamente o mesmo. As experiências vivenciadas pela pessoa antes de ela nascer de novo, de ela aceitar Jesus, pode até comprometer o desenvolvimento espiritual saudável da pessoa e ela nunca conseguir sobressair ou se consolidar
na vida espiritual. Muitas de suas ações e reações na vida cristã serão consequências naturais desse período antes do nascimento e desse período inicial da sua vida cristã. Tudo porque a pessoa ela internalizou aí uma base de comportamento e essa base ela precisa ser tratada para ser restaurada, para que as ações e reações da pessoa possam vir a ter um novo referencial forte o suficiente para suprimir o padrão deficitário e disfuncional. Os primeiros anos de fé, de vida cristã, após o novo nascimento, também são cruciais para o desenvolvimento sustentável da vida espiritual da pessoa. Nessa fase inicial, o recém-nascido espiritual, ele precisa de um acompanhamento próximo e de uma alimentação saudável com nutrientes oriundos das Escrituras Sagradas. Todos os problemas internalizados e que provocaram traumas na alma, no espírito, no corpo, sejam psicológicos, físicos ou espirituais, devem receber uma forte dosagem dos princípios da palavra de Deus para que a pessoa seja restaurada e possa desfrutar das bênçãos de Deus reservadas já para esta vida. Assim como toda criança física, todos os que nasceram de novo ao aceitarem Jesus recebem de Deus a oportunidade de ter restaurada a sua alma. Em Mateus capítulo 12, versículo 35, Jesus diz que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Em muitos casos, a pessoa ela se torna má por vontade própria. Em outros casos, ela é envolvida em situações extremas e quando se dá conta, já se tornou uma pessoa má e se sente impossibilitada de voltar atrás. Aí ocorre o que os psicólogos dizem, a pessoa ela passa a gastar 50% de sua energia mental e emocional reprimindo lembranças penosas. Essa questão leva a pessoa a sofrer em dobro, porque não tem como reverter as situações traumáticas que vivenciou, pois elas já estão no passado. E por não saber como se livrar do sentimento de culpa ou da dor que dilacera o peito e corrói a mente. Quanto mais a pessoa olhar seus defeitos sob a ótica humana, eles se tornarão mais visíveis, mais dolorosos, mais vergonhosos e mais incuráveis, levando a pessoa a ficar mais triste, mais desanimada e mais sufocada. Por isso, a necessidade de a pessoa começar a olhar seus traumas, sejam eles psicológicos, físicos ou espirituais, sob o olhar de Jesus Cristo. Isto porque, além de a mudança de comportamento alterar os resultados que a pessoa vai obter, essa pessoa perceberá que sua situação em Cristo possibilita que ela tenha a tão necessária restauração que só Jesus pode realizar em sua vida. O sacrifício oferecido por Jesus, em que ele mesmo foi sacrificado no lugar do ser humano, produziu o único remédio capaz de libertar a pessoa dos seus traumas, seja em que nível for ou em que área da vida ele tenha ocorrido. O remédio é o sangue imaculado de Jesus. Se a pessoa se permitir ser tratada por ele, ela estará em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está comprovado pela medicina que quando uma pessoa toma uma medicação acreditando que ela vai surtir o efeito esperado, o organismo humano reage de forma favorável e ajuda de forma positiva no efeito benéfico do remédio. Quanto à restauração oferecida por Deus, tudo caminhará melhor se a pessoa acreditar que o sangue de Jesus vai gerar vida física e espiritual saudável, a vida que ela precisa. Veja o exemplo de Paulo quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Paulo aqui está falando sobre o estado de perfeição necessário para a pessoa que está em Cristo. Aí ele continua dizendo: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para a forma como o profeta Isaías ele descreve Jesus em Isaías capítulo 53, Jesus, ele como pessoa, como ser humano, tinha todas as características para ser uma pessoa com baixa autoestima, ansiosa ou depressiva. Ele era uma pessoa desprovida de boa aparência e sem formosura. A forma como ele foi desprezado o colocou entre os mais indignos. Era um homem sofrido, um trabalhador incansável. As pessoas chegavam a esconder o rosto para não olhar nele e o tratavam com total descaso.
E por que Jesus se submeteu a essa situação tão humilhante? Porque ele abriu mão dos seus atributos divinos para experimentar tanta dor. O escritor aos Hebreus responde essas perguntas dizendo que convinha que em tudo ele, Jesus, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Diante disto, Paulo deu o brado que deve ser o seu brado. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem descreve Beth Tapscott, a vitória de cada pessoa contra os gigantes que o inimigo envia para destruí-la está em Jesus, que já o derrotou na cruz. Estando em Jesus, a pessoa nada tem a temer em relação aos ataques do inimigo, pois ao nascer de novo, ela vive guiada pelo Espírito de Deus e se conduz de acordo com a palavra de Deus em oração, vigilância e revestido de uma forte armadura espiritual. O espírito humano é o canal de comunicação do ser humano com Deus e o coração representa a alma humana, a sede das emoções. A paz de espírito e de coração, ela afeta diretamente no bem-estar do corpo físico e espiritual da pessoa. É a partir da obtenção da paz de espírito e de coração que a pessoa alcança a paz com Deus. Nesse processo, a participação humana deve ser de forma positiva, como bem expressa o profeta Isaías. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conservar a paz é uma ação possível somente a Deus. Agora, para que ele conserve a paz, a pessoa precisa estar com a mente firmada nele, pois firmar a mente em Deus e confiar nele é uma ação que somente a pessoa ela pode tomar e se esforçar para mantê-lo. O que é para o ser humano fazer, Deus nunca fará, somente poderá ajudá-lo. No entanto, quando a pessoa chegar no seu limite, ela pode estar tranquila que Deus se encarregará de fazer o que for preciso ser feito. Após o novo nascimento, vale a máxima. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nesse sentido, aconselho o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O escritor Paulo César Lima, ele ressalta que o perdão divino não leva a pessoa a se esquecer dos traumas vivenciados no passado, mas capacita a pessoa a reinterpretá-los, vê-los com outros olhos e poder conviver com eles no presente sem que eles interfiram na nova vida da pessoa. A cura pelo perdão divino não cancela as memórias do passado, mas lhes dá a virtude de suportá-las por meio da pedagogia do amor de Deus. O que a pessoa precisa é de se desprender do passado. Quando a pessoa muda o foco, o jeito de olhar o seu passado, as experiências negativas vão dar lugar a novos aprendizados, a novos significados. A pessoa vai conseguir ver algo bom mesmo em situações ruins, adversas, aflitivas e até nos momentos em que pecou deliberadamente ou por influências externas. A pessoa vai conseguir ver quanto o pecado, as situações adversas e aflitivas a fizeram distanciar ainda mais de Deus, o quanto ela estava cega espiritualmente, mas verá também que Deus, na sua misericórdia, concedeu força suficiente para sobressair e sobreviver, para ter a oportunidade de plenamente ser restaurada pelo sangue de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ao dar liberdade para que o Espírito de Deus atue de forma terapêutica na vida da pessoa, a pessoa experimentará a cura plena. Remova as recordações indesejáveis por meio de uma confissão sincera.
veja se há algum resquício de culpa ou de desconforto espiritual que esteja comprometendo o desenvolvimento sustentável de sua vida cristã, oriundos de pequenas falhas ou de pecados ainda não confessados. Provérbios, número 28, versos 13 e 14, a parte B diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre o seu coração virá a cair no mal. A autoanálise é extremamente necessária, pois nas diferentes fases da vida a pessoa tem percepções e motivações diferentes que podem levar a pessoa a enganar a si mesma. Por exemplo, na infância a criança é egoísta e quer tudo para ela, mas também tem a inocência de não ter condições de prever as danosas consequências futuras. Na adolescência, muitos são tomados pelo espírito de rebeldia, que a impede também de perceber, de prever os danos futuros. Na vida adulta, o individualismo humano fecha os olhos da pessoa para a vontade de Deus ao levá-la a pensar apenas no prazer imediato e a qualquer custo. Além disso, nas diferentes fases da vida, todas as pessoas elas sofrem confrontos violentos e internalizam ressentimentos que podem se transformar em raiz de amargura, cujo fruto será tristeza e dor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 9, Pedro orienta a pessoa a seguir, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O tratamento deve ser feito direto na causa e não no sintoma. Por isso eu fiz a observação de que até mesmo a vida intrauterina de uma pessoa deve ser analisada, deve ser levada em consideração, assim como a vida da pessoa antes de ela nascer de novo, de ela aceitar a Jesus. Se a raiz do problema deixar de ser encontrada e removida, como se faz nos tratamentos contra o câncer, no futuro a pessoa voltará a sofrer com o mesmo problema. Às vezes a origem do trauma ela é externa, mas mesmo sendo uma causa que independeu da pessoa para feri-la, pode ser tratada desde que descoberta e emergida no sangue de Jesus. O princípio da negação levantada por Sigmund Freud como sendo aí até necessária como uma autodefesa do ser humano é apenas uma falácia. Negar a existência de um problema nunca foi a solução. É apenas um engano que não alivia a dor na alma humana e o problema continuará se desenvolvendo de forma oculta ou ignorada. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o Messias diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Usar a verdade para confrontar as causas do erro é desconfortante. Porém, só a verdade pode suplantar o engano que foi implantado por Satanás na vida da pessoa e que tornou aí como sendo a causa primária das dores insuportáveis que são experimentados pela alma humana, pelo espírito da pessoa e no corpo físico. A pessoa precisa decidir buscar ser restaurada em Deus. Martinho Lutero, ele disse que a pessoa ela não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode evitar que eles façam ninho na sua cabeça. Há muitas coisas inevitáveis na vida de uma pessoa. No entanto, a pessoa é quem decide se isso ou se aquilo vai afetar a sua vida de forma positiva ou negativa. Tiago, o irmão de Jesus, ele disse o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Somente a presença de Jesus na vida da pessoa é que tem poder para afugentar o inimigo, fazê-lo sair em retirada. E Jesus é o médico por excelência para curar os traumas, para curar as dores na alma humana, bem como para restaurar o espírito do ser humano em um canal ativo de comunicação com Deus e promover qualidade de vida para a pessoa. A paz que cura a alma, ela vem do bom relacionamento da pessoa com Deus por meio da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Além do Espírito Santo de Deus ser o responsável em conduzir a pessoa a ter um encontro com Jesus, ser o responsável em convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, ele habita no coração da pessoa para protegê-la, para fortalecê-la e para dirigi-la.
Ele ajuda a pessoa quando ela está orando e intercede por ela junto a Cristo com gemidos inexprimíveis para que essa pessoa alcance o favor divino. Ele unge a pessoa com poder e autoridade de Deus para a pessoa avançar em suas missões, para ela apagar os dardos do inimigo e para vencer no dia mau. O inimigo ele não quer que a pessoa alcance a cura, pois o inimigo só se beneficia com as desgraças das pessoas. O objetivo infernal do inimigo, da alma humana, descrito por Jesus, é matar, roubar e destruir. Para isso, ele fará de tudo para manter a pessoa aprisionada em seus pecados, em suas culpas e em seus traumas, se utilizando de seu arquivo organizado, onde consta todas as fraquezas da pessoa. Satanás é extremamente poderoso e estrategista. Ele só ataca os pontos fracos da pessoa. Não dê ouvido às mentiras do diabo, pois ele, além de ser mentiroso, ele é conveniente ao que lhe interessa. Ele pode pegar uma verdade para distorcê-la e prejudicar a pessoa, como fez com Jesus ao tentá-lo no deserto. O inimigo pode pegar um fato real, vivenciado pela pessoa, com a simples intenção de acusar a pessoa e aprisioná-la. O inimigo pode se utilizar das preferências de uma pessoa ou de suas crenças internalizadas para massagear o seu ego, para beneficiá-la de forma temporária ou para instigar a pessoa a fazer algo que fira a santidade de Deus. O objetivo é único: distanciar a pessoa de Deus e impossibilitar a sua restauração plena. Jesus, ao ensinar os discípulos por meio da oração do Pai Nosso, ele tocou em um ponto crítico. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O pastor Alex Cardoso ele ressalta que o perdão, além de restabelecer a comunhão da pessoa com Deus, promove saúde no corpo, na alma e no espírito da pessoa. A restauração plena passa pelo perdão divino. Mas como é que Deus pode perdoar uma pessoa se ela não perdoa seus algozes? Se ela não perdoa a si mesmo? No intuito de impedir a restauração da pessoa, o inimigo ele estimula o ódio contra as pessoas, contra a própria pessoa e também estimula a amargura e tudo mais que ele puder fazer para alcançar o seu intento maligno de destruir a alma humana. A forma de Deus tratar as pessoas aqui na Terra é por meio de seus representantes, das lideranças que Deus estabeleceu, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo a consolidação da fé cristã de forma sustentável. Uma pessoa ela só poderá se beneficiar das bênçãos de Deus por meio da autoridade espiritual que ele estabeleceu sobre a pessoa, se essa pessoa ela reconhecer o seu pastor, o seu líder, como uma pessoa levantada por Deus e se submeter às suas orientações de acordo com o contexto geral das Escrituras. Beth Tapscott ela pondera que a principal razão de muitas pessoas não buscarem ajuda espiritual é porque são orgulhosas, não querem que os outros saibam de sua vida passada, não querem que os outros percebam que elas se acham presas espiritualmente devido às suas experiências negativas no passado e que afetam as suas almas. O maior problema é que elas não procuram os pastores para obterem ajuda, mas expõem sua moral e até a sua integridade nos coletivos da vida, e todos que não podem fazer nada por ela vão noticiar os seus problemas para mais gente. É necessário que a pessoa confie que Deus levantou uma autoridade espiritual sobre sua vida e busque expor seus traumas, suas adversidades, suas situações aflitivas pelas quais passou, pelas quais estiver passando, a uma pessoa de confiança e com a unção de Deus para abençoá-la. Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aproveito aqui para reforçar a necessidade de cada pastor preservar a integridade física, moral e espiritual das pessoas que o procurarem para buscar ajuda. Disseminar as informações obtidas de forma sigilosa nos momentos de aconselhamento, de acompanhamento pastoral, seja nos púlpitos ou as pessoas do círculo íntimo, tem sido outro
triste motivo de as pessoas deixarem de procurar ajuda pastoral. Vida com abundância e sustentável, o Senhor Jesus Cristo ele tem à sua disposição. Jesus veio para dar vida e vida em abundância em todos os aspectos. O fato de a pessoa estar em Cristo, servi-lo de forma plena, não isenta a pessoa de vivenciar momentos de adversidades e aflições, mas se a pessoa ela permanecer em Cristo, ela será envolvida de plena alegria, de esperança, de amor, de fé, de segurança e de tantas outras bênçãos reservadas por Deus aos seus servos e às suas servas. Faço minha oração as palavras do pastor Isaqueu Mendes, que o Espírito Santo de Deus te ajude a permanecer em Cristo, para que mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, você possa desfrutar de toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, para que você permaneça em oração, vigilante, guardando o seu coração para não vir a ser sufocado com o que não edifica e ainda impede seu crescimento em Cristo. Pois somente nele, somente em Cristo, o ser humano pode experimentar a restauração total na sua vida. Até a próxima reflexão bíblica. Prossiga na paz do Senhor.